Olá, você acompanha a partir de agora o programa Trabalho Legal. Neste mês de outubro, vamos ver como tem sido o trabalho de bombeiros civis, militares e brigadistas para conter o fogo que só esse ano, de janeiro a agosto, atingiu mais de 11 milhões de hectares do território do país. Vamos ver como é o trabalho dos heróis do fogo, bombeiros e brigadistas que arriscam a vida em incêndios florestais e resgates. A saúde desse trabalhador tem que ser protegida e tem que ser pensada de forma que ele não sofra um acidente fatal ou um adoecimento. E no mês das crianças, vamos falar dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. E mais. A seguir, você vai ver os impactos que o trabalho infantil tem na vida das crianças e como o Ministério Público do Trabalho tem agido para garantir os direitos de crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, elas têm uma sensação de que elas não valem nada. Elas têm uma sensação de que quem mais deveria cuidar delas, que são os seus próprios pais, não fazem esse papel. E veja também nesta edição do Trabalho Legal como está o mercado de trabalho para as pessoas mais velhas. Como exemplo positivo, a empresa contrata pessoas com mais de 50 anos. Oxe, trabalho igual as novinhas, muito bem. Trabalho com preciso e com amor também. E saiba o que é trabalho decente no nosso quadro Fala Trabalhador. Tem algum tipo de punição específica para as empresas que não cumprem os requisitos de um trabalho decente? O Trabalho Legal já começou. Você sabia que as pessoas com mais de 50 anos já representam mais de 25% da população e 22% da força de trabalho no Brasil? Esses dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que mostra também que apenas pouco mais de 5% das empresas afirmaram ter contratado profissionais nessa faixa etária. Com isso, podemos estar diante do etarismo, que é um tipo de discriminação contra pessoas ou grupos baseado na idade e que, infelizmente, no Brasil é uma realidade. Vamos ver agora, na reportagem de Luana Carvalho, exemplos positivos de empresas que contrataram pessoas com mais de 50 anos de idade e como elas se sentem trabalhando. Vamos ver. Você não tem mais idade para isso. Com certeza, você já ouviu alguém reproduzir essa frase por aí, não é mesmo? Isso pode ser classificado como etarismo, que consiste no preconceito e na discriminação contra pessoas mais velhas. São discriminações, sofridas pelas pessoas idosas no mundo do trabalho, com a sedimentação de preconceitos, de estereótipos negativos associados à idade, que desqualificam a capacidade e de aprendizado e de produtividade das pessoas idosas e afastam essas pessoas de forma impositiva do trabalho formal produtivo, precarizando as suas relações sociais e ambientais, trazendo um ambiente de trabalho hostil, que precisa ser combatido e extirpado das relações de trabalho. Uma pesquisa do Grupo Croma aponta que 85% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram preconceito no mercado de trabalho. Outro estudo feito pela InfoJobs mostra que 57% dos entrevistados já sofreram algum episódio de hostilidade no ambiente laboral por causa da idade. Preconceito que, conforme este médico geriatra, pode acarretar em diversos danos à saúde física e mental. Problemas relacionados principalmente à ansiedade, depressão, transtorno de síndrome do pânico e que afetam tanto a saúde física, mental, social, que acabam afetando a convivência familiar e com isso a gente vem tendo desde a pandemia um aumento absurdo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as pessoas acima dos 50 anos representam mais de 25% da população e 22% da força de trabalho no Brasil. Mas apenas 5,6% das empresas afirmaram ter contratado profissionais
nessa faixa etária. A empresa tem que ter uma política interna voltada à diversidade, voltada ao respeito pela diversidade, ao respeito pelas relações interpessoais, de forma a garantir um meio ambiente de trabalho rígido, né? Sobre esse aspecto psicossocial, trazendo para as pessoas idosas a possibilidade de continuarem se mantendo nesse vínculo de trabalho de uma forma positiva, de uma forma produtiva. Como exemplo positivo, essa casa de biscoitos em Brasília tem contratado pessoas com mais de 50 anos. Apenas nesta unidade são 11 trabalhadoras e trabalhadores que mostram que a idade não é problema para continuar com a mão na massa. Maria Madalena foi quem deu o pontapé inicial. Com quase 50 anos de idade, decidiu se tornar empresária e abrir o próprio negócio. Hoje, aos 77, ela ainda atua como biscoiteira no local. A gente sente mais viva, né? Saber que ainda está fazendo qualquer coisa. No sábado eu gosto de vir para ajudar a fazer os biscoitos fritos. E muita gente no sábado aqui para comer biscoito frito. Aí eu ajudo a menina, porque no início eu fazia sozinha, mas agora tem que ser duas, porque é muita gente, né? Aos 51 anos de idade, Elza foi uma das contratadas pela empresa. É difícil, hoje em dia, com 50 anos já é difícil, né? Então, assim, foi maravilhoso, principalmente foi ela que ligou para mim, para retornar, entendeu? Então, para mim foi, assim, é uma satisfação muito grande, né? De voltar a trabalhar e fazer o que realmente você gosta de fazer, porque eu amo fazer o que eu faço, entendeu? Eu trabalho na área que eu gosto de fazer, faço com amor, com carinho, e assim, é maravilhoso. A política da Casa de Biscoitos é tão positiva que tem profissionais atuando na área entre 15 e 20 anos. Tem essa questão do papel social, né, o quanto que é importante a gente estar contratando, né, pessoas com mais idade, são pessoas que têm uma vasta experiência, são pessoas que têm muito conhecimento e vale muito a pena a gente ter esse ambiente diverso, né? Quanto mais diversidade, são pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente, pessoas que têm entrega diferente. Oxe, trabalho igual as novinhas, muito bem. Trabalho com preciso e com amor também. Que aqui é uma família, que a gente se diverte, esquece os problemas. Só lembra quando está lá fora. Aqui dentro é tudo, todo mundo unido, todo mundo trabalha de boa. Aqui, né, eles acolhem a gente, né, com a cidade, porque tem empresa assim, talvez que não consiga, né, sei lá, não acolhe, mas a gente com a cidade, a empresa, né, acolhe a gente de boa. Ai, que bom, né, ver esses exemplos. E passamos agora para um assunto que tem chamado muito a atenção de todos nós nos últimos meses: o fogo. De janeiro a agosto deste ano, os incêndios no Brasil já atingiram mais de 11 milhões de hectares do território do país, segundo dados do Monitor do Fogo. Nesses 8 primeiros meses do ano, o fogo se alastrou principalmente em áreas de vegetação nativa, que representam 70% do que foi queimado. E à frente do grande desafio, que não é só apagar o fogo, mas preservar nossos biomas, estão bombeiros civis, militares e brigadistas, que trabalham arduamente. Mas quais são os direitos desses trabalhadores? É isso que vamos ver agora na reportagem de Érica Picelli. Fecha! Fecha! Quase 60% do país sofre com a seca, incêndios florestais e queimadas em áreas urbanas. De janeiro a setembro deste ano, o país acumula 200 mil focos de incêndio, 10 mil a mais do que todo o ano passado. Os números são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A situação mobilizou autoridades e instituições como os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho. O que temos já proposto são ações civis públicas, recomendações e uma atuação extrajudicial forte do Ministério Público Federal, no sentido de maiores recursos para que os incêndios sejam apagados em diversos estados da Federação. A exposição da fumaça transformou a qualidade do ar a níveis alarmantes, né, a níveis extremamente perigosos. Então, o Ministério Público do Trabalho tem expedido recomendações para as empresas, para os empregadores em geral, para os órgãos públicos,
determinando obrigações nesse momento, que envolvem principalmente avaliar o risco das fumaças e reorganizar o trabalho para diminuir a exposição dos trabalhadores, e, em alguns casos, eliminar, quando for possível, eliminar essa exposição. Para conter as chamas que avançam pelo Brasil, os bombeiros e brigadistas trabalham arduamente. E a segurança desses profissionais é prioridade para o MPT. Esse trabalhador que está na linha de frente do combate às chamas, ele desempenha uma atividade de alto risco, um risco intenso. Então, a saúde desse trabalhador ele tem que ser protegida e tem que ser pensada de forma que ele não sofra um acidente fatal ou um adoecimento, né? Em Brasília, o trabalho desses heróis do fogo está intensificado. As queimadas consumiram 2,6 mil hectares da Floresta Nacional, a Flona, e 2,4 mil hectares do Parque Nacional de Brasília. O segundo-tenente do Corpo de Bombeiros Militar explica tudo o que é utilizado para garantir a segurança deles no combate. A gente tem aqui o drone que nos ajuda a fazer a leitura do cenário antes mesmo da gente chegar, para ver se é possível a gente alcançar o local de combate com segurança. E uma vez que a gente chega lá, a gente tem roupa de proteção. Essa roupa ela prevê, ela tem uma certa resistência a chamas. E todos os outros equipamentos aqui, ó, capacete, luva, óculos, balaclava, tudo para proteger o bombeiro da radiação. Nada do corpo do bombeiro fica exposto à radiação durante o combate. O bombeiro militar é um serviço de segurança que obedece às legislações federais para atender às necessidades da população. Já o bombeiro civil obedece às legislações estaduais e possui suas regras e normas próprias. E os brigadistas são pessoas voluntárias ou não que são treinadas para o combate às chamas. Geralmente, o Corpo de Bombeiros Militar, ele toma a frente porque ele tem mais pessoal, porque ele está disponível 24 horas por dia. A gente tem essa flexibilidade maior. O suporte das demais forças de brigadistas é importantíssimo e por isso a gente faz essa coordenação em conjunto, porque imagina se a gente estiver fazendo um trabalho e a gente não se comunicar, fatalmente ia dar errado. O combate ainda segue no parque, já que o incêndio se tornou subterrâneo e consome o material combustível acumulado embaixo da terra, assim como a vigilância desses profissionais que arriscam todos os dias a vida para proteger a sociedade e o meio ambiente. E será que com tanto trabalho assim, esses profissionais estão tendo realmente seus direitos garantidos? Para nos aprofundarmos mais nesse tema, eu recebo agora para o nosso Roda de Conversa a Procuradora do Trabalho, Silene Zimmermann, ela que é a Coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e com Rogério Araújo, diretor do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Primeiro, quero agradecê-los pela presença aqui no nosso Roda de Conversa. Nós vimos na reportagem que é bem preocupante essa época do ano, o Brasil todo pegando fogo, esses profissionais que atuam ali diretamente no fogo. E aí, doutor Rogério, quero começar aqui com o senhor. Como que é feita essa fiscalização, se é que ela é feita mesmo, em todos os âmbitos? Polícia, bombeiro militar, civil, todos eles e os brigadistas, todos eles passam por uma fiscalização. Como que é feito isso? Essas fiscalizações são feitas, então, a partir dessas denúncias, onde a Inspeção do Trabalho vai fiscalizar essas condições, especialmente naqueles casos onde houver um acidente do trabalho. Agora, doutora Silene, a gente viu ali a Erika explicando para a gente esse uso dos equipamentos de proteção e a gente sabe que não é só isso, não é só ter o equipamento de proteção. Como que é feito todo esse trabalho para que realmente esses profissionais, que é a atividade deles, ali nesse caso que a gente fala, que não é só isso também, né? Quando a gente fala de bombeiro civil, militar, brigadista, não é só apagar fogo. A gente vai chegar lá falando um pouco mais disso. Mas como que fica essa questão dos equipamentos de proteção?
simplesmente oferece, tem que fiscalizar, ele pode se recusar a fazer algum tipo de atividade? Eu acho que o que é importante que a gente diga é que qualquer trabalhador tem direito a exercer o seu trabalho em condições seguras e saudáveis. O equipamento de proteção individual ele é apenas uma das medidas de proteção que pode ser necessária em determinadas situações de risco, mas ela não é a mais importante. Sempre a ideia de termos a possibilidade de uma proteção coletiva, a possibilidade de eliminar o risco, isso tem que prevalecer dentro de uma hierarquia de medidas de prevenção. Mas, em se identificando que o fornecimento do equipamento de proteção individual ele é necessário, isso também tem que ser feito dentro de algumas cautelas. É necessário verificar se realmente ele é o EPI mais adequado, tem que haver reposição se houver qualquer tipo de estrago, não é simplesmente usar qualquer EPI que tenha à disposição, que nem sempre ele vai ser adequado para aquele tipo de risco. E outra questão importante é que, uma vez que essas medidas de prevenção elas não estejam suficientes ou adequadas, também é um direito do profissional, mesmo numa situação calamitosa, desesperadora como essa, também não se sujeitar a esse risco, já que em se sujeitando pode ser sim uma situação de praticamente morte ou de lesões na submissão àquele risco. A gente está falando dos bombeiros, de brigadistas na questão de incêndios, mas a gente sabe que eles não trabalham só com essa atividade de tentar apagar o fogo ou conter um incêndio. Também trabalham em situações de inundação, várias outras situações que envolvem esse trabalhador. E quando a gente fala especificamente deles, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente sempre está falando de um risco que é inerente a essa categoria. Existe um guia para isso? O que é aquela forma que a gente fala assim, a pessoa já está exposta ao perigo. Sim, cada atividade que trabalha, que lida com o perigo na sua essência, ela existe sim manuais e treinamentos que devem ser seguidos para o desenvolvimento dessas atividades. Até porque a previsibilidade do risco, ela tem que existir, ela tem que ser pautada dentro desses treinamentos e dentro desses manuais para que o trabalhador possa desenvolver a atividade. Seja ela, como você citou, nos casos de inundações, de incêndios, como nos outros casos também, que essas atividades normalmente lidam no dia a dia, como questões de afogamento, trabalho em altura, né, resgate, salvamento. Então, todas essas questões têm que estar previstas nos treinamentos desses trabalhadores. Claro que, a depender da atividade, isso pode haver uma divisão e uma separação de quem trabalha em cada área, mas ainda assim, a cada risco que o trabalhador vai enfrentar, ele tem que ser treinado e preparado para isso. E para esses profissionais que hoje estamos falando aqui, os bombeiros, tanto civil quanto militar, e os brigadistas, que sentem que não estão tendo seus direitos plenamente garantidos, o que eles devem fazer? O Ministério Público do Trabalho recebe as denúncias por meio do portal mpt.mp.br. Lá é possível selecionar o estado, o município em que está ocorrendo aquela situação de irregularidade para encaminhar a denúncia. Sempre quanto mais detalhada for a denúncia, com mais elementos, mais evidências do que é a irregularidade, para que imediatamente, no que essa denúncia chegue a membro do MPT, possam se iniciar as diligências investigatórias, é importante para que se possa dar um melhor andamento. Também pelo aplicativo Pardal MPT é possível fazer essas denúncias. Quero agradecer mais uma vez pela presença aqui no nosso estúdio, nesse nosso roda de conversa. Um momento tão importante como esse, a gente espera que passe, vai passar, mas com certeza falar de saúde do trabalhador sempre é um tema aqui do nosso roda de conversa. Muito obrigada pela presença dos dois. Obrigada. E você não saia daí, estamos em outubro, né? E o que falar de trabalho infantil? É um tema difícil. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Eu volto já já. No dia 6 de outubro, tivemos o primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil. 5.569 cidades participaram das eleições deste ano. Daqui a pouco teremos o segundo turno em alguns municípios, onde alguns eleitores poderão novamente ir às urnas. Mas um outro número chama atenção, o de denúncias de assédio eleitoral. Vamos ver. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho renovaram o acordo de cooperação técnica para o combate ao assédio eleitoral no trabalho para as eleições municipais de 2024. O assédio eleitoral, ele tem uma característica diferente. Ele é um ilícito trabalhista, não é que é cometido no ambiente de trabalho, e é um crime eleitoral.
E quem investiga isso é o Ministério Público, seja o Ministério Público Eleitoral investigando o crime eleitoral a ser decidido pela Justiça Eleitoral, seja o Ministério do Trabalho investigando o ilícito trabalhista a ser ajuizado perante a Justiça do Trabalho. Até outubro, mais de 500 trabalhadoras e trabalhadores assediados com práticas de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento associadas a determinado pleito eleitoral no intuito de influenciar ou manipular o voto, fizeram suas denúncias diretamente no site do MPT. Caso você, eleitora ou eleitor, seja assediado, acesse o endereço que aparece aqui na sua tela. Após selecionar o estado em que ocorreu o assédio, você assiste um vídeo sobre como fazer o peticionamento. Há também a opção de mediação de conflitos antes de prosseguir com o registro. Vale lembrar que para completar o registro da denúncia é preciso fornecer o local, qual irregularidade trabalhista deseja denunciar, os denunciados, que são aquelas pessoas ou empresa que praticam o assédio eleitoral. Em seguida, é necessário informar os dados pessoais do denunciante e, por fim, é possível anexar arquivos. Não se cale. E outubro também é marcado pelo Dia das Crianças. Nós, do Trabalho Legal, sempre estamos atentos à preservação dos direitos dos pequenos quando o assunto é trabalho infantil. Nossa equipe de reportagem conversou com uma psicóloga infantil para mostrar para a gente os prejuízos que crianças e adolescentes podem sofrer. A reportagem é do Maicon Leão. Conta pra gente, Maicon. Em 2024, o país voltou a caminhar para frente e reduziu a taxa de desemprego em quase 1% no primeiro trimestre. Entre os passos apressados para chegar ao trabalho estão os de quase 60 mil jovens que receberam a oportunidade do primeiro emprego e se juntaram aos mais de 615 mil jovens e adolescentes que fazem parte do programa de aprendizagem. É a porta de entrada oficial para o mercado de trabalho se abrindo a partir dos 14 anos de idade. A partir dos 14 anos, a lei já prevê, que através desse programa Menor Aprendiz, ela possa ser inserida no mercado de trabalho. Então, ali ela tem uma expectativa totalmente diferente, onde aí sim ela se sente validada, ela se sente capaz, ela sente que ela está tendo uma oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho para ter uma experiência e seguir e trilhar um caminho de sucesso. É completamente diferente daquela criança tão pequena que é colocada à força, muitas vezes, ou por coação dos seus pais, a um trabalho infantil que é insalubre, que tira ela da possibilidade de ir para a escola, de brincar com as outras crianças, trazendo assim um grande déficit emocional e psicológico para elas. Mas o mercado informal tem se aberto mais cedo e sem condições básicas. Em muitos casos pelo país, é nos semáforos que crianças têm batido ponto para pedir dinheiro. Quanto maior as dificuldades enfrentadas pela família, maior a probabilidade dessas crianças ingressarem no trabalho infantil. Quando submetidas ao trabalho dessa forma, além de privadas da infância e de desenvolverem suas habilidades, as crianças também estão sujeitas aos riscos. Segundo os dados do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2020, foram registrados quase 30 mil acidentes graves de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. 290 delas, infelizmente, não sobreviveram. Mas, além das feridas físicas, as emocionais, essas são levadas para o resto da vida. Em primeiro lugar, elas têm uma sensação de que elas não valem nada. Elas têm uma sensação de que quem mais deveria cuidar delas, que são os seus próprios pais, não fazem esse papel. Então, são crianças com baixa autoestima, são crianças com menos-valia, são crianças realmente que vão ter problemas psicológicos, não só agora enquanto crianças, mas no futuro, como adolescentes e adultos. Segundo o painel de informações e estatísticas de inspeção do trabalho no Brasil, entre janeiro e dezembro do ano passado, em mais de 1.500 fiscalizações, foram encontradas situações de trabalho infantil. Em primeiro lugar, no ranking dos flagrantes, o trabalho que era realizado ao ar livre, sem proteção adequada contra a exposição à radiação solar, chuva e frio. Em segundo, serviços coletivos, sociais, comércio ambulante, guardador de carros, guardas mirins, guias turísticos e, acreditem, até transporte de pessoas ou animais. A justificativa, muitas vezes, é a situação financeira que a família vem enfrentando.
A nossa Constituição estipula uma responsabilidade compartilhada pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E essa responsabilidade é da família, do Estado e da sociedade, mas não da criança ou do adolescente. Isso seria uma inversão de papéis. Então, nós também não podemos aceitar esse discurso. O único caso em que crianças podem trabalhar, de acordo com uma convenção internacional, é o trabalho artístico. Mas, para isso, é preciso uma autorização da Vara da Infância e da Juventude, que avalia cada caso individualmente, determina parâmetros a serem seguidos. Então, precisa haver um pedido para o juiz, atualmente para o juiz ou juíza da infância e da juventude, para que possa ter essa atividade artística por parte de uma criança ou adolescente. Esse juiz vai verificar, ou essa juíza vai verificar se há concordância da criança ou do adolescente com relação a esse pedido e também vários outros requisitos. E vai ouvir o Ministério Público Estadual a esse respeito e decidir. Ao decidir, ele vai expedir esse alvará autorizando essa representação artística ou não. Fora nesses casos, qualquer forma de trabalho envolvendo crianças e adolescentes é considerada ilegal. Trabalho decente. O nome parece que já diz tudo, não é mesmo? Mas qual o conceito desse termo formalizado em 1999 pela Organização Internacional do Trabalho? Vamos saber agora no nosso quadro Fala Trabalhador. O que é um trabalho decente? É definido como aquele trabalho que é remunerado de forma adequada, é exercido em condições de liberdade, equidade e segurança e garante uma vida digna. Como e para quem eu posso denunciar um trabalho que não seja decente? As denúncias elas podem ser formuladas pelo site do Ministério Público do Trabalho, na internet, que é o mpt.mp.br, na aba Denuncie. Essas denúncias elas podem ser formuladas também pessoalmente nas unidades do Ministério Público do Trabalho, nas localidades onde os fatos estiverem acontecendo, e também por telefone para essas mesmas unidades do MPT. Esses telefones eles podem ser encontrados no site, no portal do Ministério Público do Trabalho. Tem algum tipo de punição específica para as empresas que não cumprem os requisitos de um trabalho decente? Quando os ilícitos são identificados, a prestação de trabalho deve cessar até que se possa corrigir a situação. A punição para o empregador ou tomador de serviços que explorou o trabalho naquelas condições ilícitas vai depender da extensão dos danos causados aos trabalhadores e às trabalhadoras. E nós já estamos aqui com a Sabrine Menezes, que sempre traz pra gente o que bombou nas redes. Tudo bom, Sabrine? Tudo bem, Madê? O que bombou em setembro? Conta pra gente. Vou te contar, olha só. Nosso post recorde de likes, com quase 5.000 curtidas e que alcançou mais de 104.000 contas, destaca que o Ministério Público do Trabalho em Goiás conseguiu a condenação da JBS pela Justiça do Trabalho em R$5 milhões por danos morais coletivos. A empresa do ramo alimentício foi processada por descumprir as normas regulamentadoras número 7 e número 17, referentes ao trabalho dos lombadores, que são os profissionais responsáveis pelo transporte das peças de carne nos frigoríficos, ao permitir que eles movimentassem sobre os ombros peças bovinas com mais de 60 quilos. Uma prática que pode causar dores na região cervical e doenças osteomusculares. Outro post que teve bastante engajamento, com mais de 37.000 contas alcançadas, informa que um trabalhador de 65 anos foi encontrado em condições análogas à de escravidão em Boa Esperança, no Espírito Santo, após denúncia feita ao MPT no estado. Durante a fiscalização conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego, foram encontrados indícios de que o homem estava alojado em condições degradantes, sem água potável, instalações sanitárias, cama, fogão, chuveiro e em local sujo na propriedade rural onde trabalhava. Ele estava em situação semelhante à de escravidão há 5 anos, período no qual nunca recebeu salário ou teve a carteira de trabalho assinada. Denúncias de trabalho análogo ao de escravo podem ser feitas pelo sistema IP do Ministério do Trabalho e Emprego no endereço ip.cit.trabalho.gov.br ou ao MPT por meio do botão Denuncie no site mpt.mp.br. E se você ainda não acompanha a gente no Instagram, é hora de conhecer o perfil oficial do MPT e ficar por dentro.
Vem interagir com a gente, curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. Por hoje é isso, Madê. Obrigada, Sabrine. E para você que nos acompanhou até agora, a gente fica por aqui. Continue seguindo o MPT nas redes sociais, acesse a página no YouTube e revejam outros programas. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau, tchau!